Fala galera, então hoje eu vou apresentar para vocês aqui de uma maneira bem simples algumas noções que vocês precisam ter sobre números complexos, tá? Então, no formato geral, o que vem a ser os números complexos? Números complexos são números gerados no formato A mais BI com associação de números reais ao parâmetro imaginário I, tá? O que vem a ser o parâmetro imaginário I? O parâmetro imaginário I, surgido lá das noções de Argand-Gauss para representação de raízes de índice par para valores negativos, surge da seguinte problemática existente naquela época. Quando você quer extrair a raiz de índice par, por exemplo, raiz quadrada de 4, você simplesmente vai fazer a decomposição em fatores primos e chegar à conclusão lá que a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Agora, por exemplo, quando você tenta extrair a raiz quadrada de um número negativo, raiz quadrada de menos 4, você, por mais que torne os valores, por mais que você transforme para valores negativos, você vai ver que não é possível fazer com que haja dois valores, tais que o produto entre eles seja negativo, sendo esses valores perfeitamente iguais. Então aí surge a criação do parâmetro I, tá? Como se dá a atuação do nosso parâmetro I? Então o parâmetro I surge da seguinte maneira: uma raiz de índice par de valor negativo será decomposta no produto de outras duas raízes. Então a raiz de menos 4 é tratada como raiz de 4 vezes raiz de menos 1, Raiz de 4, o valor é conhecido por nós, 2. E raiz de menos 1 é exatamente o valor do nosso parâmetro imaginário I. Então, matematicamente, podemos dizer que I é igual a raiz quadrada de menos 1. Ok? Fica simplesmente definida dessa maneira. Sobre as operações que vocês precisam entender inicialmente com números complexos. Primeiro, a respeito de soma e subtração. Na soma e na subtração, vocês vão fazer como fazem exatamente nas operações algébricas. Por exemplo, eu tenho dois números complexos, 3 mais 2i, e quero somar ele com 5 menos i. Então eu vou somar a parte real com a parte real, 3 mais 5, 8, e a parte imaginária com a parte imaginária, 2i menos i, ok? Então, assim faço as minhas operações de soma ou subtração de números complexos. Para a multiplicação, na operação de multiplicação, eu simplesmente aplico propriedade distributiva. Então, vou fazer com os mesmos números representados no item anterior, 3 mais 2i, que multiplica 5 menos i, e aplicarei propriedade distributiva combinando cada termo componente desses dois números complexos. Então, eu vou ter 3 vezes 5, 15, 3 vezes menos i, menos 3i. Mais 2i vezes 5, mais 10i, mais 2i vezes menos i, menos 2i ao quadrado. E vou reduzir os termos semelhantes. Então, eu tenho aqui menos 2i ao quadrado, sei que i ao quadrado é igual a menos 1, portanto, menos 2i ao quadrado torna-se mais 2, certo? Então, vou reduzir os termos semelhantes. 15 mais 2, 17, e 10i menos 3i mais 7i, ok? O conjugado de um número complexo. O conjugado de um número complexo é simplesmente a inversão da parte imaginária desse número. Então, se eu tenho um número complexo qualquer, sei lá, 2 mais i, o seu conjugado, se eu digo que o meu número complexo z é igual a 2 mais i, o seu conjugado z barra será 2 menos i. Simplesmente farei a inversão da parte imaginária. Na divisão entre dois números complexos, essa divisão eu simplesmente vou multiplicar a parte superior, o meu numerador e o meu denominador da fração, composta pelos meus números imaginários, pelo conjugado do denominador. Então, imagine que eu tenho uma fração gerada por números complexos, 2 mais i, sobre 3 menos i, por exemplo. Então, vou multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pelo conjugado do número de baixo. Ou seja, se embaixo eu tenho 3 menos i,
vou multiplicar em cima e embaixo por 3 mais i. 3 mais i e 3 mais i. Aplico propriedade distributiva como vocês viram no item anterior. Então, vou multiplicar 2 vezes 3, 6. 2 vezes i, 2i. I vezes 3 mais 3i. E i vezes i ao quadrado. Dividido por produto da soma pela diferença. Vocês já sabem como funciona. O quadrado do primeiro, 9, menos o quadrado do segundo, menos i ao quadrado. Então, reduzindo os termos semelhantes, i ao quadrado é igual a menos 1, né? 6 menos 1, 5. 2i mais 3i, 5i. Sobre, embaixo, i ao quadrado é igual a menos 1, então menos 1 vai dar mais 1. 9 mais 1, 10. E assim fiz a divisão dos meus números complexos representados no formato de fração. E por último, dessas operações iniciais, vocês precisam aprender a calcular o módulo de um número complexo. Então, se eu tenho um número complexo z é igual a 3 mais i, seu módulo será dado pela relação raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo essas partes os termos componentes da parte imaginária e da parte real do meu número complexo. Então, o módulo de 3 mais i será igual a raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que será igual a raiz de 9 mais 1, raiz de 10, ok? Então, essas são as nossas operações básicas envolvendo os números complexos, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato e obrigado pela atenção de todos. Até a nossa próxima aula, também referente a números complexos, mas num nível um pouco mais evoluído.